Olá, queridos amigos, uma boa noite. Aqui é a nossa oitava aula do curso Em Busca da Verdade e agora estamos aqui meditando, conhecendo, aprofundando na doutrina da pequena via de Santa Teresa, de Santa Teresinha do Menino Jesus. São tantas Teresas que eu já estava falando o nome da outra Teresa. Então estamos aqui conhecendo a pequena via, que é esta via que nos coloca muito rápido na presença de Deus, como se sentimos Deus o mais rápido possível. Então é uma via certa, curta e rápida para chegarmos em Deus. E nós estamos aos poucos aprofundando, compreendendo esta lógica, este gênio de Santa Teresinha que nos deixa aí o caminho do amor. E eu sempre digo que ela é santa aos 24 anos apenas porque amou. Mas Deus revelou a ela, foi revelando a ela este amor, como nós devemos amar. Claro que ele já tinha deixado tudo isso no Evangelho para todos nós, porém a gente precisa, às vezes, de alguém que nos ajude a entender sobre esse amor com uma outra linguagem, por isso que ele... Outra linguagem quer dizer uma outra forma de nos explicar o amor, né? E daí Deus, em cada época, suscita algumas pessoas, revela algo para algumas pessoas para que elas sejam um porta-voz dele para nós nos tempos atuais. Então, em cada tempo, Deus revela algo para alguém, para que esse alguém nos mostre, nos dê o caminho para renovar a fé, renovar a esperança, renovar este caminho de volta para Ele. E Santa Teresinha é uma destas pessoas que Deus escolhe e que nós todos podemos ser escolhidos, e eu acredito mesmo que Deus nos escolha, às vezes para estar no meio dos nossos amigos, na nossa família. Você que está aqui, de alguma forma é um escolhido, Deus te escolhe, Deus te chama, Deus te convida, não é? Para entender ou para compreender ou para receber mais este amor dele, também para poder derramar aos outros. É que às vezes na nossa simplicidade, no nosso anonimato, na nossa discrição, na nossa vida reservada, é ali que Deus vai também se derramando noutras almas, não é? Então ele conta conosco, conta comigo, conta com você. Em cada lugar que nós estivermos, nós podemos derramar este amor lá. E aí Santa Teresinha vem fazer isto conosco. E eu me encanto, quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, quanto mais eu aprofundo, mais eu me encanto com esta jovem menina, não é? Então, como? Como ela se torna a doutora do amor? Vejam, existem milhares de santos e santas, e são 4 santas doutora da igreja. Uma delas é Santa Teresinha. Então, e ela se santifica com o amor. Uma menina que Deus escolhe para nos ensinar algo sobre ele e que ele revela a ela. Mas veja, era uma menina sem nada extraordinário, nada, nada. Às vezes a gente acha que ser santo ou encontrarmos esse caminho da perfeição é somente para algumas pessoas especiais, algumas pessoas que têm dons extraordinários, que levitam, que veem Deus, que enxergam Deus, que conversam com Deus, enfim. A gente pensa que isto é inatingível. Aí Deus vem e derrama, se mostra, se revela para Teresinha em 1800, né? Ela nasce em 1873 e morre em 1874, com 24 anos. Espero que eu não esteja errada aí nas datas, mas ela nasceu em 1873 e vive 24 anos.
Então, ele se mostra a ela. E ela, quando ela descobre, quando ela sente este Deus amor, este Deus misericórdia, que aqui nós não podemos olhar, a gente às vezes pensa que a misericórdia é apenas um ato, um gesto de perdão aos nossos pecados. Não. Misericórdia é um amor infinito que se derrama em algo finito. É um amor infinito, um amor grandioso que se derrama num amor pequeno, que somos nós. Então, isso é misericórdia, é o nome de um amor gigante. Às vezes a gente usa esse termo para que Deus tenha piedade de nós, para que Ele, parece que é uma característica do perdão de Deus, não é? A misericórdia não, mas a misericórdia é um amor gigante. Então, é isso que ela quis, revelar para nós este Deus amor. E veja por que foi necessário, por que Deus faz isto com Santa Teresinha? Por que foi preciso? Eu digo para você que ele pensa, para você ver como Deus pensa e cuida e nos protege e se adianta a nós. Ele sabia que nos tempos atuais nós precisaríamos do amor. Ele sabia para onde a humanidade caminha. Ele sabe. Ele sabe para onde estamos caminhando e nós vivemos um caos atual. Não é um caos atual? É os filhos que se perdem, as famílias que se desfazem, a apostasia na igreja, a falta de ética, a falta de verdade, a falta de valores que nós vivemos em todas as áreas, a ética, a verdade, o respeito, a bondade, a generosidade, a justiça, tudo está um caos. Ninguém mais sabe o que é a verdade, ninguém mais consegue confiar. Por quê? Porque tá faltando o amor. Deus sabia disto. Veja, desde a Revolução Francesa, qual foi o objetivo? Tirar Deus do centro e colocar o ser humano no centro. Eu já falei disso. Um exemplo disso são as igrejas modernas, onde o sacrário fica escondido do lado ou numa capelinha do lado e se coloca o ser humano no centro. Então, isso foi sendo tirado, Deus como o centro da nossa vida. E aí se tirou os crucifixos, ninguém mais pode expressar a sua fé. Enfim, a rede social também nos rouba da nossa interioridade, porque olhar para dentro de nós é encontrar a verdade e se encontrar com a verdade que é Deus. Mas as redes sociais nos fazem nos distrair. Você mesmo, no curso Em Busca da Verdade, quando estudávamos Santa Teresa d'Ávila, na oração de meditação, a maior dificuldade é a concentração, é olhar para dentro. Todos nós temos essa dificuldade, porque nós fomos treinados a olhar para fora. Fomos treinados a nos distrairmos com as coisas do mundo, com as vaidades, com o poder, com o ter as coisas. Nós fomos educados, formados para querer as coisas de fora, não as coisas de dentro. E nós estamos com sede, está faltando. Nós temos sede de Deus, nós temos sede da verdade e nós temos dificuldade de olhar para dentro e nos encontrarmos com este Deus que está aqui dentro de nós. Temos dificuldades de fazer amizade com Ele, de que Ele se torne nosso amigo. As pessoas usam a oração para pedir coisas, para pedir milagres, como se Deus está ali à disposição para transformar a vida. Ele só vai transformar-se aquilo, Ele só vai nos dar aquilo que vai ser útil para a nossa salvação, para a nossa vida eterna. Então, se tem algo que você está pedindo para Ele que não vai te ajudar na salvação da sua alma, Ele não vai dar.
Então, mas antes de pedir, nós precisamos querer a amizade dele. Nós precisamos pedir, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta o meu amor pelo Senhor. Permita que eu o ame cada vez mais. Me ajude a amá-lo. E ali, esse relacionamento que vai acontecendo, nós vamos enxergando a verdade. Fé é uma questão de inteligência. Já falei no primeiro curso, Em Busca da Verdade, não é? A fé é o organismo, como se fosse o órgão, né? Dentro do organismo sobrenatural, o órgão que nos liga a Deus, o órgão que faz com que a gente conheça Deus, conhecer Deus através, e essa fé ilumina uma verdade divina para a nossa inteligência, para o nosso entendimento, para a nossa razão, e vai nos convidar, vai tocar na nossa vontade para decidirmos, tomarmos decisões, conduzir nossas atitudes iluminados por esta luz divina e não pelas nossas emoções que vêm de uma dimensão inferior nossa, né? Então, nós precisamos pedir isto a Deus. Mas vamos voltar aqui a Santa Teresinha. Então vejam, lá a partir de 1800, na Revolução Francesa, que foi 1700, a Revolução Francesa se tira Deus do centro. Então Deus sabia que nós precisaríamos dele de volta, mas de um Deus amor, o Deus da misericórdia, esse Deus que nos abraça. Para quê? Para nós voltarmos a amá-lo de volta e aí restabelecermos esta amizade com ele. E Santa Teresinha vem ali por volta de 1800. Mas eu só quis dizer que por causa da falta do amor, a falta da verdade, a falta de ter Deus como o centro da nossa vida, nós estamos vivendo esse caos, essa frieza das pessoas, esta indiferença, esta falta de justiça, esse descaso. Vivemos numa sociedade em que descarta as pessoas. Descarta. A pessoa não serve mais, numa empresa ela é descartada. A pessoa não serve mais, numa família ela é descartada. Hoje os filhos estão sendo... os filhos, né, nas escolas estão aprendendo a descartar os pais. Não preciso dos pais, eu posso viver sozinho, eu me viro sozinho, eu dou conta da minha vida sozinho. Então há um descarte do outro. Por quê? Porque os corações estão frios, está faltando Deus aí. E claro que isso tudo, dentro da nova ordem mundial, está tudo programado para que isso aconteça, justamente para que as pessoas não encontrem a verdade. A verdade está em Deus, então nós precisamos tirar Deus do centro, colocar o ser humano e ensinar muitas coisas aí, doutrinar estes adolescentes, estes jovens. E o começo de tudo isto é na escola, porque é ali que vai reformular esta estrutura social do ser humano. Então, Deus já sabia disto, onde isto ia chegar. E ele coloca no coração de Santa Teresinha. Como ele está colocando de volta no nosso coração. E aí, Santa Teresinha entra no Carmelo numa época em que a espiritualidade era a espiritualidade do sacrifício. Ou seja, eu precisava me sacrificar para eu ter um mérito para que Deus correspondesse a este mérito, para que Deus me desse uma graça, me desse alguma coisa, me desse o céu, a vida eterna, por algo que eu fiz. Então aí é como se eu sou a heroína. Nós buscamos ser heróis. Então eu vou fazer, eu vou rezar, eu vou cumprir todas as regras, eu vou usar um cilício, que é algo que ficava machucando o corpo, como uma mortificação, como uma penitência.
às vezes até como um certo martírio, sofrer por amor a Deus. Então, mas assim, isso aos poucos também foi sendo visto que também deixava as pessoas orgulhosas porque elas conseguiam fazer isto. Mas onde se fazia muito isto, cumpria-se muito uma regra, mas faltava muito o amor. Porém, tudo parecia que se dependia de si próprio. E Deus vai revelando para Santa Teresinha o amor, a misericórdia. Deus é amor. Deus não é um Deus de justiça, não é um Deus justiceiro. Ele não me dá a graça porque eu mereço. Não, nós não merecemos. Ele dá porque Ele nos ama. Ele dá porque nós somos seus filhos amados. E Ele dá para quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. E quando Ele se derrama em nós, qual é a alegria de Deus? Eu deixar que Ele entre dentro de mim. Eu atraí-lo e que Ele tome conta de mim. Esta é a alegria de Deus. A maior alegria que eu posso dar a Deus é deixar que Ele se dê a mim. Aí você vai dizer, mas Deus não precisa de mim, sou eu que preciso dele. Não, Ele precisa do meu coração aberto, da minha alma aberta. Ele precisa de mim para Ele amar em mim, para Ele fazer o bem em mim, para Ele fazer a bondade dele em mim, para que isso chegue no outro. Então, a maior alegria que eu posso dar a Deus é me deixar amar por Ele. Então, é só que nós atrapalhamos Deus, nós não deixamos Deus entrar em nós. E Santa Teresinha começa a viver uma angústia dentro do Carmelo, porque aquilo que faziam, aquilo que pregavam dentro, os sermões, as homilias dos padres eram contrário daquilo que Deus estava revelando para ela. E esta foi a grande noite escura dela, essa angústia que ela tinha. E ela era sozinha, e ela não tinha com quem partilhar, ela não tinha com quem refletir sobre essas coisas, porque a mentalidade era outra. E ali, veja, a coitadinha, né, com o quanto ela foi forte, porque também era uma escuridão para ela, também ela não entendia muito bem, mas ela confiava. Aí que entra a confiança dela. Então, vejam só, aqui, isso aqui, né, esse livro, Teu Amor Cresceu Comigo, é o mesmo autor deste livro aqui, Quero Ver a Deus. É o mesmo autor deste livro, é um carmelita também, que conheceu Santa Teresinha. Ele era adolescente, começando a vida jovem, e ela era ainda uma criança, e ele, lá no comecinho, teve um certo contato com ela. Então, ele diz assim, o Deus que Teresa descobre é o Deus amor. E ela, qual é a missão de Teresinha? Ele fala aqui neste livro que revelar Deus amor às almas é o ponto central e essencial da missão de Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, esta é a missão dela, nos revelar Deus amor. Então, o Deus que Teresa descobre é o Deus amor. Ao mesmo tempo, vê à sua volta e até no seu Carmelo que Deus não é conhecido. Vejam só, que este Deus amor não é conhecido. Deus amor não é conhecido. Conhece-se o Deus da justiça. O Deus do toma lá, dá cá. Eu dou e você me dá. Então eu dei, então agora vamos prestar conta aqui. Então é como se Deus chega no final do dia, eu presto conta com Ele. E eu sei que Ele vai me dar porque eu fiz. Isso pode até ser que assim seja o coração do ser humano, que também não deveria ser. Aí nós precisamos amar à semelhança de Deus. Nosso amor tem que ser igual ao dele, incondicional. Porém, o ser humano coloca condição no amor devido ao pecado original, mas Deus não.
Nós não podemos passar uma régua em Deus, compará-lo com o ser humano. Não, Deus não é isto. E procura-se adquirir méritos. Então, Deus amor não é conhecido. Conhece-se o Deus da justiça. Toma lá da cá e procura-se adquirir méritos. Mas, pensa Teresa, não é por aí que se deve atraí-lo. Não é por aí que nós devemos atrair Deus. Claro, ele vai dar, mas é muito pouco que ele tem para dar. Deus é amor, Deus é misericórdia. Ora, o que é a misericórdia? É o amor de Deus que se dá para além de todas as exigências e de todos os direitos. O Concílio de Trento nos diz que Deus distribui seus dons de duas maneiras. Por justiça, isto é, recompensando os méritos, ele recompensa sim, e por misericórdia, quer dizer, além de qualquer mérito. Obedece então à sua própria natureza, porque é amor. Bem difusivo, tem necessidade de se dar. Sua alegria é dar-se. Está entendendo? Que vai muito além do meu mérito. Ele quer se dar independente de eu merecer ou não. Ele quer se dar. E aí Teresa busca todos os fundamentos dela, estão no Evangelho. Teresa leu o Evangelho e que encontra aí? Maria Madalena. Muito lhe foi perdoado e por causa disso muito amou. Entende? Primeiro Deus dá o perdão a ela, primeiro Deus se derrama nela, aí ela vai amá-lo de volta. Então, ele quer se dar a alegria de Deus, sua alegria é dar-se. Então veja, aí Teresa, vendo que Deus não é amado, vai ela também reparar. O amor de Deus, o amor misericordioso não é conhecido. Tão pouca gente recorre à misericórdia. Todo mundo o chama pela justiça, pelo mérito. Fazem-se contas com Deus, enquanto Ele quer dar-se de acordo com suas próprias necessidades. É Ele que tem necessidade de nós. Então Teresa pensa, Deus tem muito amor para dar e não pode, não consegue dar. Todos só apresentam seus méritos e os seus méritos é tão pouca coisa. É muito pouco aquilo que eu faço. E se eu ficar nisso, ele vai dar, ele vai retribuir. Sim, Deus vai recompensar, mas é muito pouco essa recompensa. E se nós ficarmos só nisto, nós não vamos receber tudo o que Ele quer nos dar. Apresenta-se então Teresa, apresenta-se, pois, diante de Deus dizendo: dai-me este amor, consinto em ser vítima de amor, quer dizer, em receber todo o amor que os outros não recebem, porque não vos deixam amá-los como quereríeis. Tal é sua confiança na misericórdia acima da justiça. Ela confia, aqui está a confiança. Então, aí Teresa pensa, mas como? Como que eu vou? Como que eu preciso fazer? E ali, qual é o caminho então de Teresa, né? O caminho da pequena via. Primeira coisa, então, a primeira coisa está na fé. A fé. A fé toca o coração. Nós arrancamos os maiores milagres de Deus por causa da fé. Jesus se encanta com a fé das pessoas. E ele sempre diz, não é? Vai, a tua fé te salvou. A tua fé arranca os milagres dele. A nossa fé, o que é a fé? A confiança, não é? A fé é a confiança. Já falamos disso aqui, mas eu preciso retomar para retomar o raciocínio. Então, esta confiança, eu confio,
esta confiança faz com que eu espere nele. Então, daí vem a esperança. Eu vou esperar em Deus. Mas para eu esperar em Deus, eu preciso me abandonar nele. Veja só. Então, ela confia que o amor dele é muito maior do que os méritos, do que eu fiz. Ela confia nisso e ela pede, ó, derrama todo o amor que está sobrando, que as pessoas não estão deixando se derramarem, se dá para mim, porque eu vou derramar, eu vou dar para as pessoas. E aí ela entende, bom, mas para eu me abandonar, para eu confiar cegamente em Deus, eu preciso fazer um vazio de mim mesmo. Então dá para dizer que o segundo passo é este vazio que eu preciso fazer. Um vazio de mim. Um vazio do quê? Um vazio do meu eu. Esse eu que a gente tanto fala e que eu tanto falei no primeiro curso Em Busca da Verdade. O nosso eu vai ficando grande, o nosso ego vai ficando grande. Na primeira aula foi sobre isso, não é? Também eu introduzi. Então, por causa na aula passada eu falei das feridas emocionais, por que nós vamos nos tornando autossuficientes. Nós não conseguimos confiar, nós não conseguimos esperar, a gente não espera. A gente não espera. A nossa ansiedade, a nossa impulsividade nos faz, nós querermos dar conta de tudo. Lembram que eu falei a autossuficiência? A aula anterior é sobre a nossa autossuficiência, porque se eu sou autossuficiente e eu faço por mim mesmo, eu não confio, eu confio em mim. A confiança está em mim. Então, se eu confio em mim, eu não me abandono, eu não espero Deus. Eu não espero Ele se derramar em mim. Eu não espero Ele me mostrar o caminho. Eu vou fazendo conforme a minha cabeça, conforme o meu raciocínio, conforme o meu script, ou conforme aquele plano de vida que eu fiz em função das feridas que nós carregamos. Então, este vazio, veja, nós estamos cheios de coisas. Criamos uma estratégia de sobrevivência, os nossos mecanismos de defesa, de proteção, que eu já coloquei na aula passada, e que fazem com que a gente não confie nas pessoas, porque as pessoas nos machucaram, as pessoas carregamos marcas de abandono, de negligência, de abusos, de solidão, de rejeição. Então, para eu não ser rejeitada, eu vou me bastar. Eu faço as coisas sozinha, eu não posso contar com as pessoas, porque as pessoas são más, as pessoas abandonam, as pessoas vão embora, as pessoas me rejeitam. Então, eu preciso fazer tudo sozinha. E isso nós criamos aí uma personalidade de autossuficiência e não deixamos Deus agir em nós. Então, eu não espero em Deus, eu espero em mim. Porque eu não posso esperar nas pessoas, então eu vou passando o trator em tudo com o meu script. Então ela entende que nós temos que fazer um vazio do nosso eu. E como fazer esse vazio do nosso eu? Ela vai lá no Evangelho e descobre, e lendo, ela se dá conta que Jesus nos pede para sermos como crianças. Então, o terceiro passo é ser criança. Porque aqui não ser criança é ser pequeno e pobre, não é? Ser criança é ser pequeno e pobre. Ou seja, depender de tudo. O que é uma criança? Criança é alguém que depende dos pais. Uma criança não sabe a hora que vai dormir, a hora que vai acordar, não sabe a roupa que vai colocar, a comida que vai comer durante o dia. Ou seja, ela se entrega aos cuidados dos pais. A mãe ou o pai diz, vamos sair, e ela sai. Ela confia, ela não sabe onde que a mãe vai,
ela não sabe onde que vão levar ela, mas ela confia, ela se entrega, ela se abandona naquela mãe e naquele pai. Ela se abandona em quem ela sente o amor. Ela se abandona, ela se deixa amar. Então, a criança é pequena, ela é fraca, ela é frágil, mas ela tem um esforço. Aí vem aquela oração de Santa Teresinha, que ela se vê como uma criança que está no primeiro degrau da escada e a mãe está lá em cima, no topo da escada, mas ela tenta, ela coloca um pezinho e esse pé escorrega, mas ela tenta, é o esforço, ela tem boa vontade, é o que ela tinha boa vontade só, ela não tinha mais nada. Essa mãe, quando enxerga ela tentando subir a escada, essa mãe desce e a leva para cima. Então, quando ela é pequena, se nós formos como criança de verdade, essa criança frágil, que não consegue, que não tem nada, que não tem força, que acolhe tudo e que se abandona nos pais, Deus vem e a carrega. Deus vem e a eleva. Então, ser criança é isso, é se deixar levar por Ele. É se deixar levar. E aí que nós precisamos chegar neste nível de nos deixarmos levar por Ele. Só que nós não nos permitimos por causa deste eu aqui, que ao longo da história, e às vezes até tem coisas que nós vamos repetindo nossos pais, esse eu vai ficando muito grande, vai ficando um ego pesado, nós vamos pesando, que Deus não consegue descer e nos pegar. E nós também nem damos chance para Ele. Então, aí vem as más inclinações que já estão dentro de nós, do pecado original, né? Que aí algumas influências do mundo, do demônio, e a nossa natureza quer estar em primeiro lugar, temos a tendência de querer entrar no lugar de Deus, vem o orgulho, vem a vaidade, vem a vanglória, e aí a gente se agarra nestes vícios, isso vai ficando um vício e cada vez mais deixa esse eu grande. Então vejam só, o que é esse vazio aqui? Nós precisamos nos esvaziar, e eu trouxe aqui um pequeno vaso, né? E que somos nós, este vaso somos nós, e esta terra que está aqui somos nós, são as nossas coisas, o nosso eu, o nosso ego, as nossas vaidades, as nossas paixões, os nossos desejos. Nós queremos alimentar nossos sentidos, queremos ter prazer com tudo. Aqui entram a concupiscência da carne, dos olhos, da soberba, que nós já falamos muito também. Então, entra a necessidade de eu ter razão. A soberba, não é? É do jeito que eu quero, da forma que eu quero, sou eu que mando, sou eu que determino. Os nossos melindres, eu fico chateada porque você não respondeu, porque você não me avisou, porque você se atrasou, porque você não me cumprimentou. Então, tudo isso é porque o nosso eu está muito grande, está muito grande. Nós queremos ser servidos, nós queremos ser elogiados, queremos ser reconhecidos. Tudo isso porque é orgulho, porque o nosso eu está muito grande, nós nos achamos a pessoa principal de tudo. Então, como se nós nos colocamos mesmo no lugar de Deus, que as pessoas têm que ajoelhar, têm que me reconhecer. Então, tudo isso é esse eu aqui. Ó. E aí, no meio de tudo isso, a gente reza. No meio de tudo isto, nós rezamos o rosário, rezamos o terço, rezamos mil Ave Marias, fazemos cerco de Jericó, fazemos novenas, e mais novenas, mas com tudo isso aqui. Com tudo isso aqui. Como é que Deus vai se derramar? Como é que Deus vai se dar aqui no meio? Então a gente faz como se, ó, então se eu rezar o rosário, se eu fizer tal e tal coisa, Deus vai me dar tal e tal coisa. Então, ó, eu tô fazendo, Senhor, então o Senhor tem que me dar, então o Senhor tem que cuidar, então o Senhor, ele vai. Mas vamos dizer que Deus te dê as graças. Só que assim, ó, será que eu consigo colocar toda esta água aqui dentro? Não. Toda esta água não vai entrar aqui dentro porque já está ocupado com outras coisas.
O meu eu, a minha interioridade, a minha alma está ocupada com esta terra aqui. Tem até pedra, tem galho, tem pedra, tem sujeira, deve ter até minhoca aqui dentro nessa terra. Então, veja, esta água não entra toda aqui. E Deus tem muito para nos dar. Não tem, veja, Deus não cabe dentro de nós. Ele dá pingos da misericórdia, do amor, de tudo o que Ele tem para nos dar. É isso que Santa Teresa diz, Santa Teresinha diz. É muito pouco o que Deus, se eu pedir para Ele conforme os meus méritos, Ele vai até dar. Mas é como se Ele dá assim, ó. Ele dá gotas, porque eu não deixo. E Ele dá na medida em que, na minha medida, porque é o meu mérito, Ele vai dar. Mas por quê? Porque eu estou fechada. Tá cheio de entulho dentro de nós. Que entulho é esse? Esse eu soberbo, orgulhoso, autossuficiente. Este eu com ira, com raiva, que fica com raiva de qualquer contrariedade. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós esvaziar este vaso para Deus entrar, para eu dar alegria para Ele. Santa Teresinha diz, eu quero que Ele entre em mim, eu quero dar lugar para Ele dentro de mim, eu quero tirar todo o meu orgulho, porque eu quero dar alegria para Deus, nem porque eu quero ser santa, nem porque eu quero ser perfeita, não. Eu quero dar alegria para Deus. Então, nós precisamos nos esvaziar. Precisamos tirar esta terra, este entulho que está dentro de nós. Precisamos tirar tudo isto. Como que nós começamos a tirar isto? Nos dando conta. A primeira coisa é o autoconhecimento, é o que nós estamos fazendo aqui. Você está passando por esse processo de autoconhecimento. Está conhecendo o que tem dentro de você. O que tem? Alguém, não sei, né? Às vezes a gente fica achando que autoconhecimento é aquilo que os coach fazem, né? Eu sou capaz, eu sou forte, eu consigo, eu vou para frente, eu sou o melhor. Olha aqui, limpamos o vaso. O vaso está limpo, eu comecei a tirar. Claro, gente, não é do dia para a noite que nós vamos limpar esse vaso. O primeiro passo é nós darmos conta. Meu Deus, eu não sabia quantas partilhas que vieram depois da última aula. Eu não sabia que eu era tão autossuficiente, eu não sabia que eu era tão orgulhoso, que eu era tão vaidosa, que eu ficava esperando o reconhecimento das pessoas. Eu não sabia que eu queria resolver tudo com as minhas próprias forças. Então, é gradativo, porque a gente vai se dando conta e nós vamos fazendo um esforço. Não é fácil, porque nós estamos viciados em determinadas formas de ser, de agir. Deus sabe disso. E Ele vai ter paciência conosco. Ele é amor, Deus é amor. Mas a partir do momento que eu começo a pedir, Senhor, cura. Senhor, tem piedade de mim. Senhor, me perdoe, eu não sabia que eu era desse jeito. É isso que Ele quer. É só isso que Ele quer. Então você deixa, teu coração começa a ficar mais humilde, você começa a reconhecer a tua miséria. Eu reconheço a minha miséria, porque Deus é tudo. Esta é a experiência da oração, da fé, esse encontro, esta amizade. Quando eu começo a conhecer Deus, eu me conheço também. Então a oração é fundamental agora para esse momento, que é a oração da meditação, onde eu conheço Deus, onde eu toco na humanidade dele e ele me ilumina. E eu vou dizendo, Senhor, me ajude a ser como o Senhor. Senhor, me ajude a ter a sua virtude, a virtude que o Senhor já infundiu em mim. Eu quero amar, mas eu não quero amar com amor humano, porque o meu amor humano é limitado. O meu amor humano é um amor em pedaços. É um amor que coloca fim, é um amor que coloca limite. É um amor que fica magoado, que fica rancoroso. É um amor defeituoso. Mas eu quero amar com o seu amor. E aí ele começa a se derramar, porque ele dá o quanto ele quer, para quem ele quer. Aí o copo é só água. Aí o copo, o vaso é só Deus. E aí para ele ser tudo em mim, para ele se derramar
e nós darmos muita alegria para Ele, como é que nós vamos fazer isto? Nós vamos precisar ser como criança. Nós precisamos ser como criança. Para darmos lugar para Ele. O que é a criança? A criança é aquela que confia, que só confia. Confia onde a mãe vai levar, confia que alguma coisa deu errado porque Deus permitiu, porque Ele quer nos prevenir de algo. Os pais precisam às vezes dizer não para nos educar. Então às vezes Deus diz não, Deus desvia, Deus nos desvia de alguma coisa, permite algumas coisas saírem dos nossos planos, porque Ele quer nos mostrar algo lá na frente. Então, agora, nós precisamos cuidar desta pobreza aqui. Nós precisamos cuidar, vigiar. Ela mesma diz o seguinte, tal pobreza deve ser protegida contra todos os enriquecimentos que poderiam comprometê-la, contra todos os inimigos do exterior e, sobretudo, do interior. Os inimigos do interior, qual é o pior inimigo do interior? Eu. A gente acha, o demônio, o mundo. Lembra no curso Em Busca da Verdade que nós fizemos uma aula sobre isso? Eu até acredito que a primeira aula eu falo muito disso, né? Qual é o nosso pior inimigo? Nós mesmos. Vejam, o nosso eu fica cheio de entulhos dentro da nossa interioridade. Então, sobretudo o interior, que ameaçam a pobreza, ameaçam, não nos deixam ser como uma criança que confia e que espera e se abandona. Estes inimigos não são os bens em si mesmos, mas o espírito de propriedade. A pessoa não tem problema que ela tenha bens, que ela tenha fortunas, que ela tenha riqueza, que ela tenha propriedades. Não é. O problema é o apego, é o espírito de propriedade, de egoísmo, do eu. Esse que é o problema. Tem uma passagem de Teresinha sobre isso, em que a última irmã a entrar no Carmelo foi a Celina. Ela ficou cuidando do pai, que estava doente, Santa Teresinha entra antes dela, e a Celina ia muito no Carmelo e entendeu que tinha um véu das irmãs que caía. Então ela pensou assim, não, para facilitar eu já vou levar um alfinete para facilitar, segurar o véu. E aí entra com esse alfinete e ela não pode ter nada. As carmelitas fazem o voto de pobreza que nem um alfinete ela poderia ter, sem o consentimento da madre, né? E ela guardou ali, uma irmã viu esse alfinete, e aí ela disse, nossa, eu queria tanto esse alfinete. Aí a madre pede para ela dar esse alfinete para esta outra irmã. E a Celina fica muito irritada. O que todos nós, é a nossa natureza, quando nós somos contrariados. E nós somos contrariados porque o nosso eu está muito grande. Santa Teresa d'Ávila diz, não é, que elas entram e para a cela, deixam o mundo, deixam as vaidades, deixam tudo, as ocasiões de pecado, mas entram para dentro do Carmelo com o seu pior inimigo, que é nós mesmos, né? Então, daí a Santa Teresinha olha para Celina e diz, mas Celina, como você é tão rica? Como você é rica? Por quê? Porque ela estava apegada a um alfinete. Lembram? Eu já falei isso no nosso primeiro curso, e aí eu pergunto, qual é o seu alfinete? No que você está apegado? O que está difícil de soltar? Então, nós temos que proteger esta pobreza. Não nos apegarmos com nada, não colocarmos nada no lugar de Deus, não enchermos de coisas, de apegos. Às vezes é o apego ao nosso eu, apego à nossa ideia que está dentro de nós e que nos impede de ser como criança, essa criança pequena, pobre que se abandona. Então, está aqui esta pequena via. Então, assim, certo. Por que
que eu faço este vazio e Deus entra dentro de mim para quê? Eu vou dar a alegria para Ele, porque daí é Ele que vai amar em mim. É Ele que vai amar em mim. Então, tudo o que eu fizer vai ser com o amor dEle para a alegria dEle, para dar alegria para Ele. Então, aí, o quarto passo aqui de Santa Teresinha, então, a partir do momento que ela se torna uma criança, ela faz este vazio, aí ela consegue esperar em Deus, se abandonar nele para amar. E este amor é que vai dar alegria para Deus, porque é Ele que vai amar. Como? Onde que vai ser o amor dela? Na vida ordinária dela, naquilo que Deus providencia no momento presente da vida dela, no dever de estado dela, no estado em que ela está, que ela assume, a vocação dela, o lugar onde ela está vivendo, seja qual for o lugar da vocação dela. Ela é no Carmelo, eu sou casada, com filhos, com esposo, trabalho. Você, onde é o teu estado de vida atual? Onde que você está? É ali que vai ser o seu amor. Então, Santa Teresinha não tinha nada extraordinário. O que é que ela tinha? O amor. A vontade de amar, a vontade de fazer o bem ao outro. Esta era a especialidade dela. E amor, eu tenho certeza que você tem. O amor está em você. A boa vontade está em você. O esforço está em nós. Nós temos todos os elementos necessários para atingirmos o grau onde Santa Teresinha chegou. Nós não precisamos de mais nada, de mais nada. O amor, a boa vontade e o esforço. O resto, quem faz é Deus, se eu me esvaziar e deixar Ele fazer. Então é lá que ela começou a colocar em prática, a partir do momento que ela se esvazia de si, é Deus que entra nela, Deus impregna, Deus entra, Deus é amor. E Ele vai amar em mim. Como que ela fazia? O que precisava? Tinha uma irmã paralítica que andava, paraplégica, não sei bem como é, que ela andava na cadeira de roda. Então, como que ela ia amar? Deus é amor. Deus dentro dela, que entra nela, vai amar por ela. Então, é o amor de Deus nela que vai lá pegar a cadeira de roda e levar essa irmã para o refeitório. E aí ela tinha todas as oportunidades, ela não deixava nenhuma oportunidade passar. Que ela via que alguém necessitava dela, que tinha algo que ela poderia fazer, que tinha algo que ela poderia amar. Assim que ela se tornou a doutora do amor aos 24 anos. Sem nada de especial, sem nada de extraordinário. Veja, ela conta que depois da comunhão, ela não sabia nem o que dizer. Depois que Jesus estava aqui nela, aí ela chamava os anjos e dizia: venham aqui, anjos, meus anjos da guarda, os anjos da guarda da Nossa Senhora, vem aqui. Agora vocês façam a festa com Jesus que está aqui dentro de mim. Agora vocês conversem com Ele, agora vocês falem por mim para Ele. Veja, ela era tão pobre que ela não tinha nem palavras bonitas para dizer para Jesus. Que ela pedia ajuda para os anjos falarem com ela. Às vezes ela ia para a capela, ela dormia. Ela não conseguia ficar acordada, ela dormia, mas ela estava ali. Ela tinha um esforço, ela se esforçava. Ela queria, ela tinha boa vontade, mas ela dormia. E veja, Santa Teresinha era igual a nós. O milagre do Natal, que se diz, Santa Teresinha, ela foi uma menina mimada, perdeu a mãe aos 4 anos. Todas as outras irmãs, as 4 irmãs, claro que paparicavam ela, que assumiram ela, o pai. Então ela era o centro das atenções. E ela tinha um temperamento forte, ela queria ser elogiada, ela queria ser reconhecida, ela queria ser paparicada.
E ela tinha um ritual no Natal de colocar os sapatinhos e os presentes tinham que estar nesses sapatinhos. E o pai diz para ela, disse assim na chegada da missa, meia-noite, e diz: nossa, tomara que seja o último ano da Terezinha com essas manias dela. E ali ela viu o quanto ela fazia o pai sofrer com aquilo. E ela sobe as escadas pedindo uma mudança. E lá, quando ela sobe lá em cima nos quartos, há um milagre dentro dela. Deus transforma ela. Porque nós só vamos saber o que exatamente aconteceu lá depois, quando estivermos no céu. Mas, provavelmente, o que a gente fica pensando é que Deus entrou nela por causa do querer dela. A vontade dela de não dar mais esse desgosto para o pai dela foi tão grande que ela deve ter pedido: Senhor, cura essa infantilidade que tem em mim, cura essas manias que eu tenho. Então, nós somos muito igual a esta Terezinha antes desta graça do Natal. Mas ela queria, ela pedia, com certeza ela pediu. Então nós podemos pedir a mesma coisa. Cura, Senhor, os meus melindres, esse meu eu frágil, fragilizado, que quer ser reconhecido, que quer ser... Claro que nós queremos amor, mas o amor tem que vir porque eu amo. O amor vai vir, se eu amar, o amor vai vir, aí vem um amor genuíno, aí vem um amor incondicional, vem o amor de Deus e Deus providencia as pessoas para nos amar. Deus providencia para que o amor chegue em nós. Ele providencia. Não fique exigindo o amor das pessoas. Deixa Deus te amar. Deixa Ele te amar. Se abandone, confie que Ele vai te amar. Confie que Ele vai te devolver, que Ele vai se derramar em você. Confie. Não fique querendo migalhas, não fique se alimentando das migalhas que Deus pode te dar por causa da questão do mérito. Veja, isso lá antes de Santa Teresinha, em 1800, era esse Deus da justiça. Eu faço, você faz. Eu faço, você faz. Vamos agora acertar as contas, Senhor. Até hoje é assim. É ou não é? Até hoje. As pessoas rezam assim. Mas por isso que elas ficam tão decepcionadas com Deus, porque elas rezaram tanto e daí aconteceu uma tragédia na vida delas. Porque elas estavam vendo esse Deus que... Elas não estavam no amor de Deus. Não estavam no amor de Deus. Porque a hora que Deus está dentro de mim, eu tenho uma amizade com Ele, eu vou olhar com outros olhos para a tragédia, com outros olhos para a doença, com outros olhos para qualquer contrariedade que vai acontecer na nossa vida. Nós vamos olhar com a inteligência de Deus, nós vamos pensar com o pensamento dele, nós vamos pensar com a lógica dele e tudo vai ser amor. Tudo se transforma em amor. Tudo, 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 tudo. Aí pode acontecer qualquer coisa lá fora que nós não vamos perder a paz. Vamos ter certeza que tudo é amor. Tudo é amor. Então, precisamos confiar. Precisamos deixar Deus ser Deus. Deixa Ele entrar em você. Permita. Como que você vai fazer isso? Primeira coisa é se dando conta. E aí, como eu estava dizendo, é passo por passo, não tenha pressa. Não sei, você viveu já 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos. Para Deus, um dia é 1000 anos. Não tem problema que você já tenha vivido 80. Assim, se um dia é 1000 anos, e se nós vamos viver para o infinito, a sua mudança, se dar conta agora que o meu eu era tão grande, que eu era tão orgulhosa, tão vaidosa, tão prepotente, tão autossuficiente, Deus vai se alegrar tanto, tanto, tanto com isto. Peça para Ele que Ele vai te dar graça, Ele vai te ajudar. Mas vida de oração, sacramentos, oração, confissão, Eucaristia, oração de meditação, adoração ao Santíssimo, tudo isso, nós precisamos buscar as ferramentas, buscar as fontes de graça, mas o nosso esforço é muito importante. Santa Teresinha se esforçava.
Santa Teresinha tinha boa vontade, era a única coisa que ela tinha. Ela não tinha mais nada extraordinário. Ela tinha a boa vontade de amar. Então estava falando da vida ordinária dela, no estado de vida do momento presente dela. Tinha uma irmã que ela era costureira e ninguém queria ficar com esta irmã porque ela era chata, ela era maníaca, ela era sistemática, a pessoa tinha que segurar a agulha do mesmo jeito, o ponto tinha que ser na mesma ordem que ela queria. Não podia, às vezes ia chegar no mesmo lugar, ia fazer o ponto de outro jeito. Não, tinha que ser como ela queria. Então ninguém queria ficar com esta irmã, porque ela era chata. Você sabe, você conhece alguém chato? Que é chato estar com aquela pessoa? Às vezes as pessoas dizem, ai, que preguiça de estar com aquela pessoa. Não é? Então, aí ela pedia para a superiora, olha, deixa eu ficar um pouco com esta irmã. Eu quero fazer companhia para ela, eu quero ajudá-la. E esta foi uma das irmãs que no processo de canonização disse, eu me sentia muito amada por ela. Ela me alegrava, ela me dava alegria, porque ela ia lá e obedecia e fazia exatamente como a irmã queria. Porque era Deus dentro dela conseguindo fazer. Deus dentro dela. Então, é exatamente aqui que está a lógica que nada é pequeno se feito com amor. Qual amor? É o amor de Deus dentro de mim. Aí isso fica grandioso. Pode ser uma cama que eu estou estendendo. Se eu fizer com o amor que está dentro de mim para alegrar a Deus, veja, a lógica é dar alegria para Deus. Por isto que vieram já muitas perguntas que eu ainda não consegui responder porque estava num compromisso esse final de semana. Mas como que eu vou amar uma pessoa difícil? Como que eu vou aceitar uma pessoa difícil? Você pode até não conviver muito com esta pessoa, mas quando acontecer de precisar conviver com ela, você vai tratá-la bem, não vai ser maldosa com ela ou maldoso com ela, mas aquilo que você for fazer, você vai fazer por amor a Deus. Por amor a Ele, para dar alegria para Ele. Aí você consegue passar por cima do seu eu, do seu orgulho. E ali você vai criando um novo hábito. E lembrem que hábito demora. Hábito é esforço. Então, nada vai ser pequeno se feito com amor. Com qual amor? Com o amor de Deus dentro de mim. Porque agora eu tirei o meu eu e eu deixo Deus amar em mim. Aí eu vou varrer a casa com o amor de Deus, para dar alegria para Deus. Eu vou lavar a louça para dar alegria para Deus. Aí eu não vou mais ficar brava porque deixaram o prato em cima da mesa, ou o prato em cima do sofá, porque a toalha molhada ficou em cima da cama. Não, eu vou lá e junto. Eu vou lá e faço para dar alegria a Deus. É assim que Santa Teresinha se torna doutora do amor aos 24 anos. Você pode fazer isto? Pode começar a tirar os entulhos de dentro de você? Por quê? Claro que pode, porque agora você está se dando conta e você vai se esforçar como Santa Teresinha se esforçava, mas você vai contar com a graça de Deus. Senhor, me ajuda. Eu não consigo sozinha. Sozinha eu não consigo. Claro, não consegue, você está viciada, viciado, está acostumada, virou um hábito ruim em você. Mas peça, confie. Diga, Senhor, me ajuda a ser como uma criança. Eu quero ser essa criança pobre, pequena, fraca, frágil. Mas assim, que eu não consigo por mim mesma. Eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor. A hora que a gente vai virando uma criança, Deus vem e nos eleva nos braços dele, que é aquele elevador que ela pediu, para ela ir mais rápido, subir mais rápido para este amor perfeito de Deus. Então, é possível para mim e para você chegarmos no nível de Santa Teresinha, porque é isto que ela tinha. Você pode pedir a graça de Deus, mas comece a esvaziar o seu eu, comece a fazer esse vazio,
A gente precisa, às vezes, é isso que se diz, né? Fazer uma violência contra si mesmo. Parece que a gente está rasgando a carne, porque parece que a nossa carne quer uma coisa. Mas nós precisamos. Aí, uma coisa que nos ajuda é uma mortificação de alguma coisa, tirar alguma coisa. Por exemplo, né? Você pode tirar o café, aquilo que você gosta, tirar o chocolate, fazer um jejum para você educar a vontade. Às vezes a nossa vontade está viciada. A nossa vontade está voltada para o nosso eu, para alimentar esse eu, esse ego. Então, também além da oração, além do esforço, do autoconhecimento, da humildade, nós precisamos nos dominar, autodomínio, da vontade de falar, não fala. Então você vai dominando, dominando, dominando até que você vai conseguir. Você vai conseguir, eu dou certeza absoluta que você vai conseguir confiar, esperar, se abandonar, cortar esse eu. Mas isso, esse eu, o seu eu, o meu eu, chegou nesse tamanho por 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos. Não é do dia para a noite que esse eu vai se desmanchar. Mas é gradativo e é tão bom. Dá uma alegria quando a gente consegue se superar. Porque Deus vai dando a graça e aí Ele vai te dando e você vai querendo amá-lo de volta. Ele vai te dando e você quer amá-lo de volta. Isso que aconteceu com a samaritana, aconteceu com a Madalena, isso que aconteceu com o filho pródigo. Então, Deus dá e eu consigo. Deus dá e eu dou outros passos. Daí eu quero fazer mais porque eu quero honrar o amor de Deus. Compreende? É isso que acontece nas grandes conversões. E para isso, nós não precisamos ser perfeitos de jeito nenhum. Ele quer dar, independente do meu mérito. Ele quer dar justamente porque eu preciso dele, porque eu sou pecadora, porque eu sou fraca, porque eu sou miserável, porque eu tenho todos esses pecados, esses defeitos, mas ele quer se dar a mim, porque ele sabe que eu preciso do amor dele. Não é que eu tenho que ser perfeita. Se eu for perfeita, eu não vou precisar de Deus, não é? Se eu já sou perfeita, por que eu vou querer o Deus perfeito? Não. Aí que nós vamos se achando perfeitos com o nosso eu. Então, ele mesmo diz, né? Eu vim para os doentes, são os doentes que precisam de médico. Se eu não tenho nenhum problema de saúde, por que eu vou no médico? Entende que a lógica é outra e nós queremos ser perfeitos para Deus me amar. Não, Deus vai me amar se eu deixar, independente da minha fraqueza, independente do meu pecado. Eu preciso dele, nós precisamos dele, ele quer se dar a nós. Então, tudo o que nós vamos fazer vai ser por amor a ele. Tudo se transforma se for por amor a ele. Claro que, gente, é gradativo, é de passo em passo, é de graça em graça, é de fé em fé. É de fé em fé, é a fé de hoje com a fé de amanhã, é a fé de cada minuto, é a fé de cada hora, é a fé da meditação, é o encontro com ele na Eucaristia, é a graça da confissão, e aí vai, é de fé em fé, é de fé em fé. Comece a fazer o esforço de se abandonar, de confiar, Senhor. Eu ia falar, mas não vou falar. Eu não vou falar agora. Não, Senhor, me ajuda a não falar. O sangue sobe, você fica irritada, você fica irada, porque está acostumada. Mas trava a sua língua e não fale nada. Não fale nada. E diga, Senhor, eu vou confiar. Eu vou confiar como Santa Teresinha confiou no Senhor. Eu vou confiar. É só isso que nós precisamos, gente. É só isso. Nós não precisamos de nenhum dom extraordinário para chegarmos no céu, para chegarmos na sétima morada. Nós não precisamos de nada. Tudo que a gente precisa já está dentro de nós. Amor, vontade, boa vontade e esforço. E aí, fé, não é? Acho que o principal também é a fé. Mas nós temos que confiar da forma certa, nós temos que buscar Deus da forma certa,
com os sacramentos e com a oração de meditação. Não pode faltar a oração de meditação. Não pode. Não pode. Muito bem. Então, é isto que eu queria deixar hoje aqui. Por que nada é pequeno se feito com amor? Porque vai ser o amor de Deus em mim que vai amar. É o amor dele que vai varrer a casa. É o amor dele que vai arrumar a cama. É o amor dele que vai cozinhar. É o amor dele que vai carregar algo, alguém, que vai dar carona para alguém, que vai dizer, daqui que eu faço, eu te ajudo. Nós vamos começar a perceber a necessidade do outro, a necessidade das pessoas que estão em volta de nós. E nós vamos fazer para dar alegria para Deus. Aí nós vamos conseguir, vai cair montanhas e montanhas de orgulho, montanhas e montanhas de rancor. Os rancores vão se desfazendo porque eu estou fazendo não para aquela pessoa que eu estou com rancor, eu estou fazendo para dar alegria para Deus. Então vamos pedir esta graça, Senhor, me dê a graça, me ajuda, sozinha eu não consigo, mas Santa Teresinha conseguiu. Santa Teresinha não tinha nada. Santa Teresinha era uma pobre criança, uma pobre menina que apenas confiou, Senhor. E a confiança já está em nós por causa da fé, da esperança e do amor que está aqui, que é o amor da caridade, que é o amor elevado. Aqui, este passo aqui é para nós conseguirmos amar com o amor de caridade, com o amor que foi infuso, o amor divino, porque nós somos feitos à semelhança de Deus, então nós podemos amar com o amor dele. Olhe a grandeza e a genialidade desta menina, que acreditou, que confiou, porque todas as outras pessoas maiores do que ela dentro do Carmelo pensavam e faziam diferente. E Deus, ela começa a sentir um Deus amor. E ela, inclusive, até tentou, né, fazer penitências, tentou um martírio, colocou nela uma corrente que tinha como se fossem pregos, ela se machucou e ficou doente, foi para a cama, e daí ela entendeu, não, Deus quer outra coisa de mim. Deus quer o contato com Ele, quer uma presença com Ele, não eu me machucar. Aí, veja só, e o contato com as outras pessoas, o amor, não é isso que está faltando hoje? Então vocês estão vendo o que Deus revelou para ela lá em 1800 para nós hoje? Então ele suscita, ele revela, de volta o amor, porque nós somos lentos, porque a gente não entende a palavra de Deus. Então ele tem que iluminar alguém, e ele pode escolher eu, você, qualquer pessoa no nosso tempo para derramar. Por que ele ressuscita Lázaro? Ressuscita Lázaro não é apenas para o Lázaro, com certeza Lázaro ia ser muito mais feliz no paraíso, na eternidade, mas ele ressuscita Lázaro para mostrar que ele era Deus, que as pessoas podiam contar com ele, que Deus existe, enfim. Então, vamos confiar, vamos pedir, pedir a confiança, pedir o amor. É possível para todos nós, é possível. Nós temos o amor, o esforço, a boa vontade. E agora você já sabe aqui todos os passos que nós precisamos para alcançarmos o que Santa Teresinha alcançou. Então, eu fico por aqui, espero que tenha trazido mais uma luz, que tenha despertado em você esperança e que você saia desta aula com a certeza que é possível, porque nós já temos dentro de nós tudo o que Santa Teresinha tinha. Eu e você não precisamos de nada extraordinário. O amor nós já temos. Só que o nosso amor é limitado, o nosso amor é pequeno. Mas por quê? Porque o nosso eu está cheio de entulhos. Então é possível para todos nós. Vocês vejam, Santa Teresinha se santifica assim, levando a irmã para o refeitório, ficando com a pessoa mais difícil,
não se defendendo quando ela é caluniada, ou quando alguém coloca alguma culpa nela, porque Deus vai honrá-la. Por quê? Porque ela confia em Deus. E Deus mostrou tudo. Deus mostrou tudo, 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 tudo. Ela foi julgada por ter quebrado um copo, um jarro, e não foi ela não se defendeu. E a pessoa que quebrou sabe que ela quebrou, sabe que ela que quebrou, que não foi a Terezinha. Mas depois tudo veio, tudo foi revelado, não é? Então, é assim, é simples. Só que, por que não é simples? Por que fica difícil? Porque nós estamos viciados. Viciados em pensamentos, em atitudes, viciados em arrogância, viciados em orgulho, viciados em vaidades, viciados em vanglória, viciados em prazeres. Eu quero o prazer, eu quero a coisa fácil. Eu ia dizer agora, eu sabia que tinha um ponto importantíssimo, que eu comecei a falar da penitência de se machucar. Sabe qual é a penitência? Então, aonde que está a mortificação e a penitência? Exatamente em não fazer a minha vontade. Exatamente nesse vício que nós temos da nossa vontade, do nosso script, do nosso orgulho, da nossa vaidade. É ali que é o sacrifício. Ali que está o sacrifício da mortificação. Então, não preciso... A dor é essa dor que eu tenho, que vai surgir e que começa a surgir de eu dominar a minha vontade, Muito bem, então agora realmente eu me despeço de todos vocês. Eu vou deixar o grupo aberto para as perguntas, para as dúvidas, para as partilhas, porque vocês não imaginem como estas partilhas tocam os corações. Como estas partilhas, eu diria assim que as partilhas, né, da sua humanidade, da sua dificuldade, têm ajudado muito as pessoas. Tem horas que eu acredito que uma pessoa até disse, né, a aula com a partilha ilumina o meu entendimento. Então, qualquer coisa que você falar é muito bem-vindo. Claro, qualquer coisa dentro do nosso propósito de estudo, de reflexão, dentro desse conteúdo aqui. Outro conteúdo vai ser removido, tá? Então, uma boa noite a todos vocês, que Deus os abençoe, um bom descanso e até o nosso próximo encontro.